E vamos dar início a mais uma parte dessa bonequinha aqui, que tá ficando uma gracinha. No vídeo anterior, na parte anterior, paramos aqui no pescoço, quando terminamos a carreira com 15 pontos baixos, ok? Então, eu tenho uma base aqui de 15 pontos. E já vamos para a primeira carreira da cabecinha, lembrando que você já deve ter aí em mãos o objeto que você vai utilizar como sustentação da cabeça, ok? Eu recomendo muito cabo de escova de dente, que fica perfeita a sustentação, beleza? Então, vamos lá. Primeira carreira da cabecinha da Maria Chloé. Você vai fazer 4 pontos e um aumento por 3 vezes, ok? 4 pontos e um aumento por 3 vezes. No final da carreira, teremos aqui 18 pontos de base. E aqui está a primeira carreira pronta. Neste momento, eu tenho 18 pontos de base. E vamos, então, lembrando que ela foi feita de 4 pontos e um aumento por 3 vezes. Vamos para a segunda carreira e nela você fará 18 aumentos, ok? Então, 2 pontos para cada ponto de base. Você vai fazer 18 aumentos e no final você terá aqui uma circunferência com 36 pontos de base. Beleza? Então, segunda carreira, 18 aumentos. E assim fica a segunda carreira após fazer os 18 aumentos. Então, eu tenho aqui agora 36 pontos de base. Vamos para a carreira de número 3 e nela você fará 2 pontos e um aumento por 12 vezes. 2 pontos e um aumento por 12 vezes na volta. No final, você terá aqui 48 pontos de base, ok? Então, vamos lá? Carreira de número 3, 2 pontos e um aumento por 12 vezes. E aqui está a carreira de número 3 pronta. Neste momento, eu tenho 48 pontos de base. Lembrando que ela foi feita de 2 pontos e um aumento por 12 vezes, tá? Então, vamos para a carreira de número 4 e nessa carreira, você vai fazer 48 pontos, ok? Então, é uma carreira somente de ponto sobre ponto. Carreira de número 4, 48 pontos baixos. E aqui está a carreira de número 4 finalizada. Lembrando que ela foi feita de 48 pontos baixos, ok? Então, vamos lá. Carreira de número 5, vamos fazer 7 pontinhos, 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, ok? Então, carreira de número 5, faça 7 pontos e um aumento por 6 vezes na volta, e ficaremos aqui com 54 pontos de base, beleza? 54 pontos de base. Vamos lá, vou fazer a minha carreira aqui em off e já volto com você. 7 pontos e um aumento por 6 vezes. E aqui está a minha carreira de número 5 pronta. Neste momento, eu tenho 54 pontos de base. Agora, a gente vai precisar, mais uma vez, centralizar a linha nas costas. Como fica fácil de achar o centro das costas? Além de você fazer este movimento aqui com a tua agulha, tá vendo? Você centraliza assim a agulha bem onde estão as trocas de cores. Você pode fazer isso aqui também, ó, tá? Dobrar assim, bem alinhadinho com o centro das costas da boneca, que você vai encontrar aqui o ponto central, tá? É esse ponto central que eu preciso que você encontre neste momento. Por quê? Vamos lá, precisamos deixar a linha aqui no centro. A minha linha está antes, né? Eu crocheto assim. A minha linha está antes desse centro, então eu vou fazer alguns pontinhos para chegar até aqui. Se a sua linha estiver passado deste ponto, você vai fazer a carreira até trazer para cá, tá? Então, é uma carreira de qualquer forma incompleta. Ou você está antes, ou você está depois desse ponto central. Antes, você faz pontinhos para chegar. Depois, você também vai fazer pontinhos até trazer para cá, tá?
A única coisa que não pode é desmanchar os pontos, isso não. Você vai ter que sempre trazer essa linha fazendo pontos, independente de onde você esteja. Não desmanche pontos para chegar aqui, ok? Então, eu vou fazer pontos de deslocamento até aqui. Se você tiver passado do ponto central, faça também pontos de deslocamento até chegar aqui. Beleza? Então, eu não vou contar como uma carreira isso, porque é só um deslocamento. Vou fazer o meu aqui e já retorno para a gente fazer a carreira de número 6, ok? Vamos lá. Então, eu estou aqui, olha, minha linha centralizada com as costas da bonequinha, beleza? Ainda estou aqui com os 54 pontos, não mudou a carreira, a quantidade de pontos. A única coisa que eu fiz foi trazer essa linha para o centro das costas. Agora, vamos começar a carreira de número 6, ok? Para começar, vamos fazer aqui 17 pontos. 17 pontos baixos, ok? Então, partindo do centro das costas, faça 17 pontos baixos e eu já volto para passar o restante dela. E aqui, após os 17 pontos, você vai fazer um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. Então, carreira de número 17, carreira de número 6, eu comecei aqui com 17 pontos e agora eu vou fazer um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. Após fazer a sequência de um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes, faça aqui 2 pontos baixos, então 1 e 2, e novamente vamos fazer uma sequência de aumentos, agora de 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, ok? Então, só recapitulando para não ter confusão, eu fiz 17 pontos baixos, um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes, 2 pontos baixos, e agora eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, ok? E agora, para finalizar a carreira de número 6, vamos fazer aqui 17 pontos. Após fazer esses 17 pontos, finalizamos a carreira e ela terá 60 pontos de base, ok? Então, para finalizar a carreira, 17 pontos baixos. Então, carreira de número 6 está pronta. Vou repetir mais uma vez para não ter confusão. Começamos ela aqui no centro das costas, fazendo 17 pontos baixos, depois um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes, 2 pontos baixos bem aqui no centrinho, depois 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, e para finalizar, 17 pontos. Então, temos aqui neste momento 60 pontos de base. E com esses 60 pontos de base, vamos fazer 5 carreiras. A 7, a 8, a 9, a 10 e a 11. São 5 carreiras de 60 pontos baixos, ok? Vou fazer as minhas carreiras aqui em off e já volto com você. E aqui eu tenho o resultado após fazer as 5 carreiras de 60 pontos, tá? Então, essa última carreira aqui é a carreira de número 11. Vamos agora fazer a carreira de número 12 e ela também é diferente e eu vou passar ela em partes para você, tá bom? Então, vamos começar aqui a carreira de número 12 fazendo 20 pontos baixos. Ok? Então, a primeira parte da carreira de número 12, 20 pontos baixos. Vou fazer e já volto. Então, aqui, após os 20 pontos baixos, né, a primeira parte aqui da carreira de número 12, você vai fazer uma diminuição e um ponto baixo por 3 vezes, tá? Então, carreira de número 12, eu comecei com 20 pontos baixos e agora eu vou fazer uma diminuição e um ponto baixo por 3 vezes. E após fazer uma diminuição e um ponto baixo por 3 vezes, faça aqui 2 pontos baixos. Então, vamos lá. 1
e é o outro 2. Agora, vamos fazer outra sequência de diminuições, tá? Então, será um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes, ok? Então, eu comecei a carreira 12, mais uma vez, eu comecei a carreira 12 aqui com 20 pontos baixos, fiz uma diminuição e um ponto baixo por 3 vezes, 2 pontos baixos, e agora eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes. E agora, para finalizar a carreira, eu vou fazer 20 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer esses 20 pontos baixos e quando terminar, eu terei aqui uma base de 54 pontos, tá? Vou fazer esses 20 pontos aqui que falta. Quando eu voltar, eu vou repetir para você a carreira completa, tá bom? Então, só vou fazer os 20 pontos e já volto. Então, aqui estamos com a carreira de número 12 pronta. Lembrando, né, vamos repetir o que aconteceu aqui para não ficar nenhuma dúvida, tá? Começou a carreira de número 12 aqui atrás com 20 pontos baixos. Depois eu fiz uma diminuição e um ponto baixo por 3 vezes, 2 pontos baixos. Depois, um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes e encerrei a carreira com 20 pontos baixos, tá? Então, eu tenho aqui, neste momento, 54 pontos de base. E agora, o nosso próximo passo é fazer carreiras retas, tá? E essas carreiras serão 11 carreiras de 54 pontos. Então, vou fazer da 13, inclusive a 13, até a 23 de pontos sobre pontos, ok? Então, conta aí, 11 carreiras de 54 pontos baixos. Eu vou fazer essas carreiras em off, volto com elas prontas, porque não tem segredo nenhum, é só ir contando a quantidade de carreiras, ok? Então, vamos lá. 11 carreiras de 54 pontos baixos e eu volto com você assim que eu terminar elas. E aqui eu tenho o resultado após fazer as carreiras de ponto sobre ponto. As 11 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, neste momento, eu vou pedir para que você separe os olhinhos que você vai usar na boneca. Eu estou usando aqui olhinhos com travas de segurança e o número dele é 12. E alfinetes pra gente marcar os pontinhos onde vamos colocar, tá bom? Então, vamos lá. Os olhinhos da boneca serão instalados entre as carreiras 14 e 15. Então, aqui eu tenho a minha última carreira antes das carreiras retas. Percebe que eu tenho aqui uma diferenciação nos pontos, que são as diminuições. Então, daqui para frente, começam as carreiras retas. Se você tiver dificuldade de identificar qual é a carreira de diminuições, por que eu falo isso? Porque aqui a gente tem certeza que essa é a carreira de número 12. Então, é só contar para cima, 13, 14 e 15. Então, estão aqui as carreiras. Se você tiver dificuldade, faz de trás para frente, que vai dar certo também. Essa última carreira aqui é a de número 23, então é só você contando ao contrário que vai dar certo. Bom, antes de mais nada, a gente precisa encontrar o centro deste rostinho. Lembra, ainda contando nessa carreira aqui, que fizemos aqui no intervalo 2 pontos baixos? Então, se você encontrar esses 2 pontos baixos aqui no intervalo, vai ficar fácil. Ó, são esses aqui, tá? Aqui é os 2 pontos baixos e aqui é o primeiro ponto da segunda sequência de diminuições. Então, eu posso simplesmente, ó, marcar aqui que aqui é o centro do rostinho. Se você tiver dificuldade de encontrar este ponto, o que que você vai fazer? Dobrar este rostinho assim, ó. Tá vendo? Dobra bem, deixa bem alinhado, bem certinho. Ó, que você vai encontrar também o centro do rosto. Tá vendo, ó? Tá bem alinhado aqui com o centro do corpo também. Dá certo dessa forma, tá? Então, se aqui eu tenho o centro do rostinho, mas aqui eu ainda estou na carreira de número 12, é só eu contar aqui pra cima,
né? Aqui é a 12, então aqui é a 13, a 14 e a 15. Então, aqui nessa linha vai ser o centro do olhinho, o centro da distância entre os olhos. Eu preciso colocar esses olhinhos com uma distância de 9 pontos entre eles, tá? Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. E marco este ponto. Para o outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. E tenho aí a distância de 9 pontos entre esses olhinhos, porque o nono é esse aqui. Eu tenho 4 para cá, 8. E esse do centro é a 9. Tá bom? E agora é só colocar os olhinhos nessa direção, tá? De um lado e do outro. Eu coloco um ponto depois do alfinete que eu coloquei aqui, porque eu preciso da distância entre eles instalados, né? São 9 pontos entre eles instalados e não colocado aqui, porque a gente tem essa sobra aqui, né? Que dá uma distância de mais ou menos um ponto aí para ficar certinho. Ok? Então, agora é só fixar os olhinhos. Eu vou fazer os meus aqui em off e já volto com você. E aí estão os olhinhos instalados. E a partir deste momento, tá? Vamos começar a fechar a cabeça. Então, eu recomendo você começar a trabalhar com o objeto de sustentação para essa cabecinha instalada. Como eu sempre recomendo, olha, um cabo de escova de dente, que eu cortei aqui a cabeça, né? Cortei as cerdas. Eu vou, ó, escova de dente comum, gente, tá bom? Eu vou aqui fazer o quê? Passar uma fita adesiva, tá? E colocar aqui, ok? Então, você percebe, ó, tá? Tá desde aqui, ó, eu tô sentindo o cabo da escova de dente aqui embaixo, tá? E eu vou deixar ele assim, completão mesmo aqui dentro, só cortei realmente a cerda dele, tá? Por quê? Porque isso vai me dar essa sustentação firme que eu preciso ter aqui para a cabeça da boneca, já que a gente vai colocar aqui enchimento, vai decorar a cabeça, vai colocar cabelo, então isso vai pesar. Para que ela não fique com o pescoço molinho, a gente tem essa sustentação. E aqui no meu caso, deixa eu só afastar um pouquinho. Fica ainda uma sobra entre a escova, opa, não dá para ver, né? Não dá para ver muito bem, mas fica uma sobra entre a escova e o pescoço. Então, eu também tenho que completar aqui, tá, o pescocinho, para ele não ficar assim, murchinho. Ficar completo também com o enchimento. Esse é o trabalho que eu vou fazer agora, tá? Vou enrolar isso aqui numa fita adesiva, vou preencher com o enchimento que vai faltar aqui pro corpinho, tá? Sempre direcionando ou com palitinho ou com uma pinça. E já volto com vocês pra gente começar a fechar essa cabeça. Bom, aqui está, ó, meu corpinho, percebe, ó, ele tá firme mesmo, gente, tá bem firminho, ok? Coloquei aqui o meu suporte e agora também eu vou aproveitar que tá bem aberta essa cabecinha e já vou começar a direcionar enchimento para essa parte aqui de baixo da cabeça, tá? Porque a gente fez aqui pontos para ressaltar a bochechinha da boneca. Lembra aqueles aumentos que a gente fez aqui concentrados, aquelas diminuições depois? É para fazer essa voltinha aqui. Então, a boneca, ela tem uma bochechinha. Mas para que isso fique evidenciado e valha a pena ter feito, a gente precisa colocar enchimento neste local, tá? Então, olha, vai direcionando, vai posicionando bastante enchimento nessa parte de baixo aqui da cabecinha, ó, tá? Antes da gente começar a fechar, porque agora está fácil ir fazendo isso, tá vendo? Ó, eu vou amassando o enchimento aqui mesmo, vou direcionando bastante enchimento para que realmente faça esse formato e que fique, né, bem bonitinho, bem cheinho aqui e deixe ela realmente com a bochechinha marcada. Percebe, ó, o pouco de enchimento que eu já coloco, já vou direcionando aqui, já fica o formatinho aqui na frente. É lógico que eu não vou conseguir colocar tudo que eu preciso agora, mas já fica aqui bem direcionado
E aos poucos, à medida que a gente vai fechando a cabeça, a gente vai fazendo isso também, tá? Enquanto a gente consegue colocar a mão aqui dentro, vamos fazendo dessa forma, tá vendo? Eu tô colocando bastante enchimento mesmo, ó. Porque eu não posso ter aqui dobras, eu não posso ficar aqui, ó, com essas partes mais afundadinhas. Eu tenho que ficar com ela repleta, para que realmente faça o efeito que eu desejo, ok? E agora, dando continuidade, vamos fazer a carreira de número 24, e ela será de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? Então, carreira 24, faça 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, e você ficará, depois de terminar essa carreira, com 48 pontos de base, beleza? E assim fica a carreira de número 24 após finalizada. Então, eu tenho neste momento 48 pontos de base. Vamos para a carreira 25 e você fará 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? Então, carreira 25, 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta para ficar com 42 pontos de base. E aí está a carreira de número 25 finalizada, lembrando que ela foi feita de 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes, então, neste momento, eu tenho 42 pontos de base. Agora, vamos fazer a carreira de número 26, e ela será de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? No final da carreira 26, você terá aqui 36 pontos de base. Então, carreira de número 26, faça 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta para ficar com 36 pontos de base. E já temos aqui a carreira de número 26 finalizada. Tenho neste momento 36 pontos de base. Lembrando que ela foi feita de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos agora à carreira de número 27, e nela você fará 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes, a volta completa, e você vai ficar aqui com 30 pontos de base. Então, carreira de número 27, 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? Vamos lá? Vamos ficar aqui com 30 pontos. E aí está a carreira de número 27 finalizada, ó. Percebe que minha cabeça já tá bem cheinha, gente. Eu vou fazendo assim, ó. Eu vou com o dedão alocando o enchimento lá pra baixo, tá vendo? Eu vou forçando assim, tá? Então, ela fica bem cheinha, bem fofinha, ó. Bem fofinha não, bem firme, pra ficar com o rosto bem fofinho, bem bonito. Fofinho que eu tô falando aqui é no sentido de bonitinho, tá bom? Vamos lá, agora não é no sentido de flácido aqui, tá? Faltando enchimento. Não, de forma alguma. É fofinho de bonito mesmo, porque se ele tiver repleto de enchimento aqui, olha como fica um rostinho bem arredondado. Depois a gente vai fazer o afundamento dos olhos, vai destacar ainda mais a bochechinha. Então, é pra isso que a gente faz esse trabalhão aqui embaixo, tá? Porque senão a gente poderia fazer um rosto reto, né, redondo, de bolinha, e tudo bem. Mas a gente teve um trabalho para fazer essa marcação aqui, então a gente precisa valorizar. E para valorizar este trabalho aqui é colocando enchimento nessa parte, beleza? Então, chega de blá blá blá, vamos continuar a fechar essa cabeça. Agora a gente vai para a carreira de número 28, e ela será de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Beleza? Então, fazendo a carreira de número 28 com 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ficaremos aqui com 24 pontos de base. E aí está a carreira de número 28 pronta. Tenho neste momento 24 pontos de base. Vamos para a carreira de número 29, e nela você fará 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes, e vamos ficar aqui com 18 pontos de base. Então, carreira de número 29, 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E estamos aí quase terminando o fechamento, né? Neste momento aqui eu tenho os 18 pontos de base, e vamos agora fazer a carreira de número 30. E ela será de 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. Olha como já está pequenininho,
né? Agora, a gente vai ficar aqui com 12 pontos de base, tá? Um ponto e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 12 pontos. E aí está a carreira de número 30 pronta. Neste momento, eu tenho 12 pontos de base. Aproveita aí este último furinho que tem aí para colocar o enchimento que falta aqui em cima, tá bom? Porque agora a próxima carreira, depois dela, a gente não vai mais conseguir colocar nada aqui, ó. Tá vendo? Ainda meu dedo entra. Se seu dedo não entrar, vá com um palitinho ou mesmo até com a ponta da agulha, né? E vai assim, ó, direcionando o enchimento para onde tá faltando, tá bom? Então, vamos lá para a última parte? Carreira de número 31. Faça 6 diminuições, tá bom? 6 diminuições, a gente vai ficar com 6 pontinhos aqui e depois a gente vai fechar com a agulha de tapeceiro. Carreira de número 31, 6 diminuições. E aí está a carreira de número 31 finalizada. Eu tenho este resultado até então. Então, agora eu vou, olha, cortar o fio, puxar ele aqui e vamos fazer o fechamento do anel mágico, tá? Que a gente aqui neste caso chama de anel invertido. Então, ele está neste formato. Vou só colocar a linha aqui na minha agulha. E vamos lá, olha, eu vou passar por cada voltinha, ó, só pela alcinha de fora. Então, passei uma, vou passar a segunda, vou passar pelas 6 alcinhas, tá? Tá bem pertinho aí pra vocês enxergarem direitinho, né? Opa, pegou um pouquinho do fio do outro, aqui, opa, agora sim. Aqui, falta só 2, assim. E o último aqui, ó. Peguei os 6 pontos que eu fiquei. Agora, eu vou puxar bem delicado, tá, gente? Não puxa com muita força, não, para que fique fechado bonitinho, tá vendo? Vai ter cabelinho aqui? Vai. Vai tampar qualquer imperfeição? Vai. Mas a gente pode levar isso como base para outros lugares em outros trabalhos, para que vão ficar evidentes, né? Eu tenho pontos que a gente fecha dessa forma, eu tenho trabalhos que a gente fecha dessa forma e fica à mostra. Então, aí você sabe que quando você for fazer um trabalho assim, você fecha bem delicado, que fica um círculo bem bonitinho. Aqui, ó, eu só vou pegar um pontinho, fazer um pontinho de costura, só para ficar mais firme, passar pelo centro, tá vendo? Bem no centro do meu círculo, sair num ponto qualquer, eu vou sair aqui fora, aqui do lado de trás da boneca, tá? E só dar mais uma puxadinha e dar mais uma arrumadinha aqui. Agora, bom, tá fechada a cabecinha. Agora, o que eu aconselho você fazer? Dá uma modelada nela, tá vendo? Porque às vezes o enchimento fica mais de um lado, mais do outro. Dá uma modelada, dá uma rodeada assim, sabe? Dá uma boleada, como se fosse um brigadeiro mesmo, enrolando na mão. E vai aí modelando ainda mais a cabecinha para ela ficar bem redondinha, bem bonitinha. Aqui essa sobra pode cortar e está pronta aí a cabecinha da Maria Chloé. Bom, vamos aproveitar agora que o nosso fio cor de pele foi cortado e vamos fazer aqui o afundamento dos olhinhos, tá? Bom, eu uso essa agulha aqui, que é uma agulha maior, ela se chama agulha para fazer bonecas, agulha de bonecas, mas se você só tiver uma agulha menor, dá para fazer da mesma forma, tá? Quando você entrar aqui com a tua agulha menor, você vai fazendo pequenas paradas no meio do caminho até conseguir chegar onde a gente precisa. Se você tiver uma agulha dessa aqui, é só já ir direto, fica bem mais fácil, facilita bastante, tá? Não é caro para adquirir, gente. Eu acho que para quem faz bastante boneca, acho que vale super a pena adquirir. Veio um kitzinho com 3, 4 agulhas e vale bem a pena, tá? Realmente não é caro, não. Então, vamos lá. Bom, eu coloquei aqui alguns alfinetes para você ter ideia do caminho que vai fazer a minha agulha neste momento, tá? Então, eu vou entrar aqui atrás, vou sair aqui nessa agulhinha, que está aqui atrás, bem no canto esquerdo, do canto
externo do olho. Vou fazer a minha linha, dar a volta aqui embaixo do olhinho e vou entrar novamente na boneca por este ponto. Entrando aqui, eu vou sair deste lado aqui. Sair com a minha linha deste lado, vou fazer a volta no olhinho e vou inserir a minha agulha novamente aqui neste ponto para que eu saia aqui atrás onde tudo começou. Então, esse é o percurso da minha agulha. Entrei, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Eu vou fazer com que a linha daqui pra cá fique embaixo do olho, tá? Entre aqui, ó, pra dentro do olhinho, ok? Então, vamos lá, ó, eu tô entrando aqui atrás. Por que aqui? Porque aqui eu sei que vai ter cabelo e qualquer marca que ficar, o cabelo vai tampar, tá? E vou sair nessa primeira agulhinha aqui que eu coloquei, tá vendo? Ó, deixa eu tirar ela pra ficar mais fácil de visualizar. Ó, sair. É importante deixar uma sobrinha aqui pra depois a gente fazer os arremates. Vou entrar com a minha agulha neste ponto aqui. O mais próximo possível do olhinho para que não fique marcas, tá? E vou sair, aqui uma agulha menor é bem melhor, tá? Pra trabalhar quando tá muito perto do olho. E vou sair neste outro ponto aqui. Aqui, eu vou precisar passar essa linha por baixo do olho. Por baixo do olhinho. Então, o que eu vou fazer? Vou ter bem seguro este fio aqui para que ele não entre e vou puxar esse, ó, e com a minha mão eu vou ajudando ele a entrar. Tá vendo? Ele entrou embaixo do olhinho. Tá escondidinho já. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou entrar aqui nessa agulhinha que eu marquei, ó, entrei, e vou sair com essa agulha aqui onde tudo começou. Vamos lá, cadê? Aqui, ó, pronto, tá? E essa linha eu vou ter que passar por baixo do olhinho. Para isso, eu vou puxar. Puxo e vou ajudando aqui com o meu dedo a ela entrar, ó. Não tem importância que você tá amassando o rostinho agora, tá? Entrou, ok? Agora, estamos com os dois fios passados. O primeiro fio, a sobrinha que ficou, ele vai afundar o primeiro olhinho. E o segundo fio, ele vai afundar o segundo olhinho. Aí, você ajusta a intensidade que você quer de afundamento e só dar um nozinho aqui atrás e esconder a sobra. Então, veja, para mim, essa intensidade de afundamento está ótimo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Só amarrar. Amarrei. Ó, tá vendo que o fiozinho já entra? Então, aqui é só cortar, tá? Se ficar uma pontinha ou outra, é só jogar lá pra dentro, dar uma afundadinha e pronto, ó. Já entrou. E está feito o afundamento dos olhinhos. Percebe a cavidade? Tá? E isso vai ficar com uma expressão muito mais bonitinha. Agora, vamos marcar os pontos para fazer o nariz da boneca, tá? Então, da mesma forma que eu encontrei aqui o centro para os olhinhos, né? Para marcar os olhinhos, você vai contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encontra o número 5 e marca, certo? Aqui, você vai trazer uma carreira para baixo. Tá vendo? Aqui, olha, eu tô bem na carreira embaixo do olhinho, tá? Bem na carreira, esse alfinete que eu coloquei. Bem na carreira aqui, que fica bem embaixo do olhinho. Eu vou pular uma pra baixo. Ó, aqui. E esse é o centro do meu narizinho, tá? Vou pegar uma outra agulhinha, vou marcar um ponto do lado. E vou pegar a outra agulhinha, um ponto do lado. Este aqui é o tamanho do narizinho, tá bom? Essa agulha você já pode até tirar, porque a gente vai usar esses dois aqui para entrar e sair com o fio. Então, agora, com o fio na mesma cor da pele, eu vou entrar novamente lá atrás, vou sair na primeira agulha. Opa, aqui tem
a escova de dente aqui no meio. Vou sair aqui na primeira agulhinha, deixa eu ver onde eu estou. Não, tô lá em cima, não, é pra baixo. Não, deixa eu tentar do outro lado, porque a escova de dente que tá lá fazendo o suporte para o nariz tá me atrapalhando. Aqui, pronto, saí. Deixa eu já tirar essa agulhinha. Do mesmo jeito, eu vou deixar uma sobra aqui atrás pra depois a gente amarrar. Vai vir fibra, não tem jeito, vai vir enchimento junto. Vou entrar aqui do outro lado e vou sair aqui neste mesmo ponto. Ok? Agora, neste momento, é mais fácil você trabalhar com uma agulha menor, tá? Então, ó, eu vou soltar a agulha grande e vou trabalhar com a agulha menor, que agora é bem mais fácil mesmo. Vou fazer mais uma volta. E mais uma, tá? Eu vou trabalhar com 3 voltinhas aqui. Assim. E agora, o trabalho vai ser envolver essas 3 voltinhas aqui com laçadas. Para isso, eu vou passar embaixo das 3 voltas e vou fazendo assim. Ó, voltinhas aqui, tá? Vou ajustando aqui cada voltinha, uma do lado da outra, pra ficar bem arrumadinho, tá? Não deixa uma sobrepor a outra, ó. Vai sempre colocando uma do ladinho da outra. Vou fazer mais uma aqui. E vai fazendo isso até terminar os espaços, tá? Até terminar esse espaço aqui. E aqui eu terminei as laçadas. Eu vou levar essa linha com a agulha por dentro, né? Aqui onde tenho já a entrada de linha. E vou sair aqui nesse mesmo local e fazer o mesmo procedimento que eu fiz para amarrar e esconder quando eu fiz os afundamentos aqui, beleza? Então, agora é só finalizar o narizinho. E aqui, a diferença do fechamento do afundamento para o fechamento do narizinho é que você não vai puxar, tá? Você vai deixar ele na tensão normal, não vai puxar. Aqui você só vai realmente dar os nozinhos e vai precisar, com a ajuda de uma agulha, esconder este fio. Você colocando o fio maior numa agulha, você vai conseguir esconder o nozinho, sempre entrando pelo mesmo furo, tá? Você vai conseguir esconder esse nozinho sem deixar marcações, ó. Tá vendo? Eu vou sair num ponto qualquer aqui. Vou puxar aqui a agulha pro nozinho entrar. Tá vendo? Entrou. O que entrou? Você vem, ó, e corta o excesso daqui. Corta o excesso daqui e pronto, o teu fio tá escondido. Tá? Então, aqui eu não faço a tensão para afundar, só aqui no olhinho mesmo. Vamos fazer agora a parte branquinha dos olhos, tá? Então, olha, eu tô escolhendo aqui pontos específicos. Eu gosto de sempre vir aqui da carreira antes de terminar o olho, tá vendo? Aqui, bem aqui neste cantinho e aqui no centro, embaixo do olho. Então, eu vou entrar com o fio de cor branca. Deixa eu só marcar deste lado. E aqui embaixo, para você saber aonde estou, tá vendo? Ó, bem embaixo do olhinho mesmo, tá? Então, eu vou entrar com o fio de cor branca aqui atrás também, da mesma forma. Vou sair neste primeiro ponto, entro aqui. Por baixo, eu já venho, já saio aqui e entro aqui novamente e trago a linha aqui atrás para encerrar o processo, tá? É sempre do mesmo jeito o encerramento. A gente vai trazer as duas pontas, dar o nó e esconder o fio, ok? Nessa parte também não faremos puxões. A tensão vai ser a tensão que vai ficar aqui mesmo só da voltinha, tá? Não faça puxões igual fizemos aqui. Agora, a tensão é igual do narizinho, não é para fazer puxão. Então, só entrar com a linha branca nestes pontos específicos, deixa eu deixar bem aí pertinho para você ver, tá?
um ponto aqui, uma carreira antes de terminar o olhinho, e aqui no centro embaixo do olho, e aqui do mesmo jeito, uma carreira antes de terminar o olhinho aqui pra cima, e aqui bem no centro embaixo. Vamos lá que eu vou fazer essa parte aqui com vocês também, ó, tá vendo? Eu saí onde tava a agulhinha. Vou puxar aqui, deixar um fiozinho lá pra depois eu fazer o encerramento. Vou entrar com o meu fio neste ponto aqui, onde eu marquei com a agulhinha, com o alfinete. Deixa eu já tirar esse aqui. Vou sair já lá do outro lado. Pronto. Vou trazer. Ó, já faz a voltinha branca, tá vendo? E agora eu vou entrar aqui neste ponto pra sair lá do outro lado, tá? Do outro lado, não, lá onde tudo começou. Agora, aqui é só posicionar direitinho para que ele fique bonitinho, ó. E está pronto também essa etapa. Agora, é só amarrar aqui e esconder o fio, igual eu fiz com o narizinho, tá bom? Sem fazer nenhuma tensão no fio. É só amarrar mesmo e esconder. E cortar os excessos. Está aí pronto essa outra parte também. Agora, a gente vai fazer a parte pretinha dos olhos em cima. Tá vendo aqui, ó, onde está o branco? Na mesma altura, eu coloco um alfinete, mas do lado interno do olhinho. Tá vendo? Na mesma altura, tá? Conto 2 carreiras do centro do olho e marco aqui 2 pontos e marco aqui a outra ponta, tá? Então, a gente vai entrar com o fio, sair aqui neste pedaço e vir com a linha até aqui este ponto. Tá vendo? Centro do olhinho, 2 carreiras aqui pra trás. 2 carreiras aqui no sentido orelha da boneca, tá? Tá vendo? 2 pontinhos, centro do olhinho, marquei com alfinete. Então, aqui, ó, com a linha na cor preta, eu vou fazer o mesmo jeito, ó. Vou entrar, vou sair aqui neste primeiro ponto, no cantinho do olho. Coloquei um pouquinho mais pra baixo. Vamos ver se eu consigo pegar. Consegui, ó. Deixa eu tirar essa agulha pra ficar mais fácil pra você enxergar. Vou trazer o fio. Tá? Sempre deixando a pontinha ali. Vai sair enchimento, não tem jeito, gente. Depois a gente limpa, tá? Depois a gente vai tirando com mais delicadeza. E vou entrar com a minha linha aqui neste ponto que tá marcado a agulhinha. Que são os 2 pontinhos do centro do olho. Aqui é melhor trabalhar com uma agulha menor, tá? Eu vou sair só num ponto qualquer pra você ver o efeito, depois eu volto pra fazer o restante. Tá vendo? É este efeito aqui que eu quero criar, ele trazendo pro ladinho, tá? Aí você pode até fazer essa marcação assim, ó. Se você quiser, pode até dar um pinguinho de cola aqui pra ficar mais justinho. É desnecessário, mas se você quiser mais marcadinho, mais curvadinho, você faz isso. Coloca um pinguinho de cola com a pontinha do alfinete, tá? Tem que ser com a pontinha de um alfinete mesmo, pra não ficar nenhuma marca, ok? Agora, eu quero isso aqui um pouquinho mais volumoso. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar com este fio aqui onde tá saindo o branco. Tá vendo? Aqui onde tá marcado o branquinho. Ó minha agulha onde tá saindo. Bem aqui na pontinha do branco. Trago e vou fazer mais uma volta aqui em cima. Feito isso, vou fazer meu olho lá do outro lado e vai ser a mesmíssima coisa, tá? Igualzinho, por enquanto. Tá vendo? Aqui eu fiquei com uma parte mais volumosa do que aqui saindo, ok? Então, eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, fazer as mesmas marcações. Aqui, olha, centro do olho, dois pontinhos pra cá e marco. Então, aqui, tá vendo? Tá com a minha agulhinha marcada, eu vou entrar com minha linha aqui
e vou sair num ponto qualquer para ver se está do meu gosto. Vamos lá. Se não tiver, dá tempo de fazer, de refazer, né? Isso não é problema. Tá vendo, ó? Ficou igualzinho, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou voltar com essa linha, vou sair com ela ali no pontinha do branco. Aqui na pontinha do branquinho, deixa eu ver se eu acerto o ponto. Aqui, acertei. E trago aqui para essa outra ponta. Eu vou sair lá onde tudo começou, tá? Eu vou sair aqui num ponto qualquer, só para eu mostrar para você como ficou lá na frente. Está aí, olha. O olhinho pronto, tá? Agora, a gente pode fazer puxadinhos de fios aqui em cima. Como eu falei desse lado também, você pode fazer essa marcação colocando um pontinho de cola para você fazer essa curvinha aqui, tá vendo? Se você quiser fazer uma curvinha, deixar ele com uma curvinha assim, você coloca um pontinho de cola aqui e vai modelando, que ele faz a curvinha. Para fazer fiozinhos aqui, assim, saindo do cílio, saindo aqui da pálpebra, como se fosse cílio, eu gosto de usar uma linha mais fina. Mas se você não tiver, vai ficar legal com a linha amigurumi também. Ou você pode desfiar essa linha e fazer os fiozinhos mais finos, tá bom? Então, tem essas duas opções. Ou você faz grossinho mesmo e fica um olhinho mais marcado, ou você faz desfiando esse fio e usando pequenos fios mais finos aqui em cima. Aqui está o fio que eu gosto de usar para fazer os fiozinhos. Tá vendo a diferença entre eles? É esse novelinho aqui, tá cheio de pelinho de enchimento, mas eu gosto de usar mais fininho, tá? Então, você pode desfiar esse aqui que vai ficar legal da mesma forma, ou até ele grossinho. E agora, olha, percebe que eu entrei aqui num ponto qualquer e saí aqui bem na pontinha da curvinha, né? Na pontinha aqui que está mais externa ao olhinho. E eu vou fazer pequenos fios, tá? É só agora fazendo de acordo com o seu gosto e fazendo fiozinhos aqui, ó. E trazendo essa linha, fazendo pequenos fiozinhos de acordo com a sua vontade, o seu gosto, o jeito que você mais gostar, você pode ir fazendo essa marcação no olhinho também, que vai ficar super bonitinho, ó. Tá vendo? Você pode fazer 2, 3, de acordo com a sua vontade mesmo, tá? Então, é isso. Quando terminar, é só você levar o fio, fazer os nozinhos como a gente tem feito até então. E aqui eu tenho a sugestão, né? Eu coloquei 2 fiozinhos, tá? Para os olhinhos dela. Está aí, prontinho essa parte também. E aqui eu voltei no tempo somente para fazer a sobrancelha com vocês, tá? Essa parte aqui a gente vai fazer daqui a pouco. Aqui, veja que eu coloquei um alfinete marcando o início aqui da sobrancelha e aqui um alfinete marcando o final da sobrancelha. Você percebe que é o tamanho do olho, tá? Eu tenho isso como base, eu uso o tamanho do olhinho. Para essa primeira ponta aqui, que está no interior do rosto, eu coloco 1, 2, 3 carreiras acima do olho. E aqui, que está no canto externo do olho, eu coloco 1, 2 carreiras para baixo, tá? O intervalo entre elas, como eu falei, é o intervalo do meu olhinho, mas se você estiver usando um olho de 12 milímetros, igual eu estou, são 3 pontos, ó, 1, 2, 3 pontinhos, tá? Deixa eu chegar mais perto, tá vendo? Ó, a distância entre um ponto e outro é 1, 2, 3. E é exatamente o tamanho do olhinho, tá bom? O canto interno, 1, 2, 3 para cima, e o canto externo, 1, 2 para cima. 1, 2 pontos para cima, tá? A mesma marcação tá aqui do outro lado. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro alfinete no canto interno
e o segundo alfinete no canto externo, tá? Canto interno, 3 carreiras para cima, canto externo, 2 carreiras para cima. E aí, é só vir com agulha e linha, entrar num ponto qualquer da cabecinha, sair num ponto do alfinete aqui marcado, deixa um pontinho aqui para depois fazer os arremates, entro neste ponto, outro aqui, saio lá do outro lado e encerro entrando, opa, cabelinho junto não, né? Encerro entrando no outro ponto e saindo num ponto qualquer da cabeça para fazer os arremates, tá? Então, deixa eu só sair aqui pra te mostrar. De novo, veio o cabelo. E pronto, está pronta aí a sobrancelha da sua boneca. Vamos fazer agora a orelhinha, para que você entenda. Olha, essa carreira aqui, que sai do centro do olhinho, eu coloquei este alfinete aqui, tá? Tá bem aqui no centro, tá vendo? Bem baixinho dela. Deixa eu pegar um outro alfinetinho. Opa, que caiu da mão, mas vamos lá, ó. Tá vendo? Essa aqui é a carreira que tá saindo do centrinho dos olhos. Eu coloquei um alfinete aqui embaixo dela. Marquei o ponto de baixo e o ponto de cima. Quantas carreiras? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? 6 pontos do centro dos olhos para cá. Vou fazer esta mesma marcação do outro lado, ó. Centro do olhinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Vou pegar o pontinho de baixo e o pontinho de cima. Pronto, tá vendo? Tá bem próximo o pontinho de baixo, pontinho de cima. É realmente um em cada carreirinha. Essa aqui do meio eu já posso tirar, serviu só como uma base, uma marcação mesmo, e fico só com os dois aqui, ok? Então, aqui nós vamos colocar as orelhas. Então, agora, olha, com o fio na agulha, eu vou entrar num ponto qualquer aqui da cabecinha e vou sair neste primeiro ponto aqui embaixo, tá? Deixa eu só ver se eu acerto. Peraí. Deixa eu pegar com as duas mãos que fica mais fácil. Aqui, primeiro ponto. Pronto, encontrei. De baixo para cima, tá? Vou trazer uma sobra de fio razoável, uns 20 centímetros dá. E vou entrar aqui. Aqui é mais fácil eu trabalhar agora com agulha menor. Deixa eu só trocar meu fio para ficar mais fácil de mostrar para vocês também e de manusear aqui, né? Deixa eu virar. Então, aqui, ó, eu vou entrar neste ponto, deixa eu tirar o alfinete, vou sair aqui no ponto de baixo, fiz uma volta. Vou fazer mais uma volta, tá? Vou trabalhar com 2 fios aqui. Pronto. Tenho 2 voltinhas aqui. Agora, eu vou começar a trabalhar essa parte aqui em pontos baixos, tá? Deixa eu só dar uma largadinha, para ficar mais fácil de passar a minha agulha. E aqui eu vou começar a fazer pontos baixos, ó. O primeiro ponto, trago, é praticamente uma correntinha, ok? Vou fazer mais um. Então, 1, 2, 3 e 4. 4 pontinhos, eu acho que fica num tamanho legal, tá? Se você quiser uma orelhinha maior, coloque mais pontinhos. E agora, essa sobra aqui, eu vou colocar na agulha e vou voltar lá para onde tudo começou, aqui em cima na cabecinha. Vamos, linha, vamos. Pronto.
pontos. Tá aí a primeira orelhinha pronta. Agora, precisamos fazer do outro lado. Lembrando que, para ficar um acabamento mais bonitinho, você vai sempre começar a trazer a tua agulha de baixo para cima, tá? Então, essa linha que passei aqui, eu vi com ela daqui para cá, para depois começar a trabalhar os pontos baixos. Vamos fazer lá do outro lado para ficar bem exemplificado, ó. Vou começar na agulha de baixo. Opa, balançou tudo aí, desculpa. Vou deixar uma sobra de fio, porque eu sei que eu vou precisar fazer os pontos baixos aqui. Vou tirar essa primeira, vamos fazer a segunda agulha, deixa eu só trocar, né? A gente aqui troca o pneu com o carro andando mesmo. Vamos lá. Passo aqui, tiro, opa, caiu tudo, mas não faz mal, tá aqui. Bom, aqui eu vou passar uma volta. Vou fazer mais uma volta, depois a gente precisa limpar todos esses fiozinhos de enchimento que saíram aqui. Pronto, tá aqui. Né? Então, eu tenho aqui a minha primeira parte, e agora eu vou começar a trabalhar os pontos baixos. Então, eu vou entrar aqui e vou começar a trabalhar os pontinhos baixos na minha orelhinha. Vem a primeira, fiz o primeiro ponto, vou fazer mais um pontinho, são 4 no total. Opa, vem fiozinho e pronto. Agora, é só trazer esta linha daqui para cá e encerrar essa parte. Então, aí, ó, agora é só puxar aqui, tá? São 4 pontinhos baixos. O primeiro é praticamente uma correntinha, certo? Passo na agulha e vou voltar com isso lá onde tudo começou e arrematar esses fios, cortar essas sobras, tá? Então, aqui eu só vou agora esconder este fio, vou passar aqui num ponto qualquer só para mostrar para vocês. Aí, as orelhinhas, essa parte pode cortar. Então, estão aí as orelhinhas colocadas, tá? Agora, é só arrematar esses fios sobrantes. 4 pontinhos. E assim, com as orelhinhas colocadas, todos os fios arrematados, olhinhos, rostinho bordado. Tá faltando a sobrancelha, eu sei, mas eu gosto de colocar depois, mas eu vou deixar tudo aí prontinho pra vocês. E agora eu aproveito para encerrar essa parte e a próxima etapa vai ser fazer o cabelinho dela, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!